Olá, gente, boa noite. Senhor, Quero ler aqui um mesmo quando versículo não para vemos saída, vocês. Faz tempo confiamos que eu nas não tuas venho aqui, né, promessas. gente? E Tua eu palavra quero é ler fiel, hoje uma tua palavra, voz é segura, dizer uma coisa teu que amor nunca os falha. dois caminhos. Ensina-nos a esperar com A fé vida é e feita esperança. de decisões que tomamos. Quando o vento Temos a sopra liberdade de forte, escolher o que eu não queremos. vou Entendeu? cair. Qual caminho Tua palavra seguiremos? é rocha, Em eu que posso acreditaremos? seguir. São Mesmo na decisões noite, importantes a tua serem luz me tomadas. A Bíblia conduz. diz que existe Promessa de dois caminhos, Deus, o me céu e o leva à inferno, e cruz. para um deles nós Promessa iremos, de Deus depois dessa nunca vida. vai Tudo falhar. depende apenas de uma Seu decisão amor é muito importante a capaz de ser tomada. sustentar. Entrai pela porta estreita, Promessa assim diz o de Senhor, Deus me porque faz larga é a prosseguir. porta e No teu espaçoso o caminho caminho que eu conduz à quero perdição, seguir. e Promessa muitos de são os Deus que nunca entram por vai ela. E porque falhar. estreita é a Teu porta amor e é apertado o caminho que capaz de leva à vida, e sustentar. poucos há que Promessa a de encontrem. Deus me faz Mateus prosseguir. 7, 13 e No 14. teu Agora vamos caminho lá. eu quero Onde buscar a seguir. salvação? Pai, Porque fortalece Deus nossa amou o fé, mundo de renova tal nossa esperança maneira que e deu lembra-nos que o tua seu promessa é Filho vida sobre nós. unigênito, o único filho que Deus tinha, Quando para que tudo todo aquele que cala, nele crê tua não voz pereça, eu mas tenha ouço, a vida teu eterna. espírito Porque Deus guia enviou o seu meu Filho ao mundo, corpo e esforço, não para mesmo que condenasse o cansado, mundo, mas continuo para a que o mundo andar. fosse salvo Promessa por de ele. Deus me Quem crê faz nele não é condenado, levantar. mas quem não crê Promessa já de está Deus condenado, nunca vai porquanto não crê no falhar. nome Teu do amor é unigênito Filho de capaz de Deus. João 3,16 e 18. sustentar. Promessa de Deus tem uma Deus vida me faz eterna no céu para aqueles que o prosseguir. buscarem No teu e entregarem caminho sua eu vida a Ele. quero Em que seguir. adianta o homem ganhar o mundo Senhor, inteiro e ajuda-nos perder a a crer, sua alma? Qual a mesmo sua quando o tempo decisão? parece longo, Coloca aqui nos comentários. que cada Você promessa tu nos gostaria de sustente até o fim. aceitar a Jesus Cristo como seu O único e tempo suficiente passa, mas Salvador da tua sua vida? palavra Jesus não. Cristo, como seu Tuas Salvador promessas pessoal. firmam meu Então é isso, meu coração. povo. Mesmo no Como vocês viram, deserto, existem dois sinto caminhos: tua o caminho que leva ao mão. céu e o caminho Promessa que de leva ao inferno, Deus é né? minha E canção. aqueles que querem caminhar para o Promessa de céu, Deus nunca temos que vai procurar o caminho falhar. estreito. Teu Muitos não amor aceitam, né, gente? é Muitos querem o capaz de caminho largo, porque o caminho largo pode sustentar. fazer de tudo, Promessa de Deus pode me ser faz livre, pode ser prosseguir. sem ter compromisso com Deus, mas o caminho estreito nós temos que ter compromisso com o nosso Jesus Cristo, né? Tua graça Por isso é que muitos não fiel, importam com tuas em promessas ter são intimidade com razão Deus, de eu porque a partir do momento que ser. você tem intimidade com Nada me Deus, afasta do você teu grande não tem aí amor. a Promessa liberdade de para as Deus me coisas da leva porta ao larga, Senhor. que a palavra que falou que é o caminho Promessa de largo, aonde você Deus pode nunca vai beber, fumar, onde você pode fazer tudo que você quer, tudo que não presta, pode, sabe, fazer de tudo. falhar. Promessa Mas de Deus traz me faz alegria? Traz instantaneamente. prosseguir. Só que depois que No teu passa tudo isso, é uma caminho eu tristeza constante quero e você seguir. acaba aí indo para o Senhor, inferno, né? Assim obrigado diz a porque tua palavra do Senhor. promessa
porque existe o céu e o inferno. Então, os dois caminhos são esses. Não existe outro caminho além. Não existe outro caminho. É esse mesmo, o céu e esse vale profundo que o fogo vai queimar e nunca vai apagar, né? Então, gente, a vida é feita de decisões que nós mesmos tomamos. Se você quiser ir para esse lugar, para o inferno, que vá. Se você não quer, a decisão é sua. Temos a liberdade de escolher. Se você quiser ir para o céu, então entra pela porta estreita, procura agradar a Deus, procura ir a não fazer julgamentos, porque o Senhor é juiz. Quem vai julgar é Ele, né? Então, queremos qual caminho escolher, o que queremos, qual caminho seguiremos, em que acreditaremos. Então, eu tenho certeza que a melhor opção é acreditar em Deus, porque em Deus você nunca vai perder, porque a nossa alma já foi comprada com o sangue de Cristo. São decisões importantes a serem tomadas. A Bíblia mesmo diz que existem esses dois caminhos. Então, se a Bíblia fala, gente, a Bíblia ela permanece original, a Bíblia não muitos mudaram a Bíblia, mas a Bíblia continua sendo a mesma palavra de Deus de antigamente, viu? Às vezes, algumas traduções são diferentes, mas nós acreditamos na palavra de Deus. O céu e o inferno, e para um deles nós iremos. Não adianta dizer assim, não, eu vou para o céu porque eu fiz o bem, eu fiz não sei o quê, eu trabalhei aqui para fulano de tal e fulano era rico, não sei o quê. Eu ganhei muito dinheiro, eu comprei muitas coisas, eu dei muita marmita, eu ajudei os pobres. Não adianta, se você não tiver aí a alma, a intimidade com o Rei dos Reis, você não chegará até esse lugar de paz, vamos dizer assim. Porque lá, gente, é um jardim maravilhoso. Pelo que a gente lê a Bíblia, o céu ele é um lugar onde é verdejantes, cheio de muros de jaspe. Vocês já imaginaram? Jaspe. Lá é de ouro, gente. Lá é de ouro. Já imaginou você estar num lugar de ouro, aonde não há morte, aonde não há choro, não há tristeza, não há briga, não há contenda, não há separação, divórcio, aonde não há falta de dinheiro, porque lá não precisa de dinheiro para viver, aonde você vê as plantas e os jardins tudo verde, aonde tem uma mesa só para receber a gente, mas tem que ser muito fiel a Deus, viu, gente? Tem que ser muito fiel a Deus e tem que começar aqui na terra, enquanto dá tempo, porque será um banquete especial para nós ali no céu. E esse banquete, ele só vai ser servido para aqueles que escolher o caminho estreito. Então, gente, fica aí uma reflexão. Vocês, qual caminho escolheriam? Eu escolho o caminho estreito, porque eu já estou no estreito. E eu não abandono meu Jesus por nada. E eu quero chegar ao céu um dia. Eu tenho muita intimidade com Deus. Fraqueza, falha, isso daí é normal, gente. Nervosismo, essas coisas são normais. Nós não podemos ir e pecar. Mas a palavra de Deus fala que não ireis e nem pequeis. E se acontecer, se redime e há um arrependimento e que Deus aí venha perdoar os nossos pecados para que nós possamos encontrar um dia com Jesus Cristo na glória. E para isso tem o caminho estreito e o largo. Então, vamos escolher o caminho estreito que chegará aí ao céu. Beijos e abraços, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!